Olá, começando agora mais um Na Faixa. Por aqui, programas culturais gratuitos ou bem baratinhos, para a falta de dinheiro não ser mais desculpa para ficar em casa. Se liga só na agenda que separamos para você essa semana. Talento sem lugar para exibir. Essa é a realidade dos artistas que criaram essas obras. Há 8 anos, eles ganharam um novo espaço, Salão dos Artistas Sem Galeria. Queria criar um produto novo que desse espaço para essa massa de artistas que não estão nas galerias, que são 90% dos artistas plásticos, assim, número genérico, assim, 90% dos artistas do circuito. Que produto eu poderia criar para atender essa massa de artistas, né? Já que o Mapa das Artes atendia aqueles que estavam, de certa maneira, inseridos. E aí também surgiu o Salão dos Artistas Sem Galeria. Essa edição passará pelos estados de Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o salão acontece simultaneamente em 2 galerias. E 94 artistas de 12 estados se inscreveram no evento. Destes, 10 foram selecionados para expor nas galerias. O organizador garante que o salão é uma oportunidade para democratizar o mercado das artes plásticas, criando oportunidades para novos artistas. Um evento que realmente movimenta todo o circuito de arte, seja desde a parte gráfica, né? Ao imprimir um folder, ele está movimentando o trabalho de uma gráfica, movimentando as galerias, movimentando a assessoria de imprensa, jornalistas, né? Fotógrafos, enfim, todo o circuito é acionado, é movimentado a partir dessa colaboração desses artistas que acreditam no projeto. O 8º Salão dos Artistas Sem Galeria fica em São Paulo até 4 de março. A programação completa está no site mapadasartes.com.br/salões. Esses gestos não são à toa. Os atores interpretam em libras uma cena do musical Coração de Herói. Toda a história da peça infantil foi criada com o objetivo de sensibilizar e incluir. Eu percebi que eu estou me formando em pedagogia e eu tive muita aula de libras, aulas de libras. E eu percebi que não tinha muita acessibilidade para esse público infantil. Às vezes tem um intérprete de libras, mas eles sempre ficam no canto do palco. E eu tive a ideia, eu falei, não, vamos trazer isso para dentro, né? E eu gostaria muito que a criança ouvinte e a criança surda sentassem uma do lado da outra. Ou o adulto surdo, o adulto ouvinte, e os dois, e juntos eles experimentassem toda a magia e o encantamento do teatro. Acho que é esse o propósito também do espetáculo. É você entender o que de fato é inclusão, o que de fato é você incluir na sua vida, porque a gente vive nessa exclusão, inconscientemente, a gente não convive muito. Tanto os surdos quanto os ouvintes, eles não convivem entre si. Então, pelo menos isso é o meu ponto de vista. Mesmo que eles tentem conviver, eles não têm a comunicação. Então, o que de fato é inclusão? Eu acho que é esse o ponto de partida para essa discussão à frente, para a mãe ensinar para o filho o que é incluir, o que é partilhar, e isso eu acho que é o que mais move mesmo o espetáculo. Os protagonistas são 2 irmãos que só pensam em tablets e celulares. Uma viagem pela imaginação faz com que a dupla esqueça um pouco dos jogos eletrônicos para se divertir com brincadeiras lúdicas, como uma encenação da história de Davi e Golias. A gente tem muitas crianças que ficam ali nos joguinhos online e tal, que não é ruim. O problema é esse tempo, né, que acaba perdendo um pouco o limite. E muitas crianças deixam de trabalhar a criatividade, deixam de trabalhar a espontaneidade dentro das histórias que eles mesmos podem criar.
Então, a peça ela vem para resgatar um pouco dessa questão da contação de história e das crianças também brincarem de ser os personagens, em vez de ficar controlando o personagem lá parado. A cena que os atores não fazem em Libras são traduzidas por esses bichos, que na verdade são intérpretes da língua dos sinais. A inclusão exigiu preparação do elenco. Foi muito interessante, um desafio muito legal, porque geralmente quando um espetáculo tem acessibilidade, o espetáculo acontece e tem um intérprete traduzindo o espetáculo para Libras simultaneamente. No nosso espetáculo, a diferença é que ou os atores estão falando em português e Libras ao mesmo tempo, ou tem um intérprete acompanhando o ator o tempo inteiro. Então, não tem muita diferença de foco. É uma coisa mais fluida. Então, a experiência, tanto para surdos quanto para ouvintes, é mais ou menos a mesma, assim, claro, com as suas diferenças, mas com muita inclusão. Não é um espetáculo com acessibilidade, é um espetáculo acessível. Eu acho isso foi muito desafiador, mas muito interessante. Aprender uma língua nova, né? Então é muito legal, é muito especial. Levante a mão quem quiser falar. O musical infantil Coração de Herói está no Teatro Vira da Lata, Rua Pinagés, 1387, Perdizes, até 18 de fevereiro, aos sábados. Ingressos a partir de R$ 20. Mais informações no telefone 3868-2535. Não preciso de escudo para ser super-herói. Tenho fé e vou com tudo. Minhas mãos são minha voz. Se o mundo não te aceitar, você tem que acreditar no maior poder de todos, que é o poder de amar. Nunca ficou olhando para a janela de uma casa ou apartamento para descobrir um pouquinho sobre a vida de quem mora por ali. Movida por essa curiosidade, a fotógrafa Daniela Schneider clicou mais de 50 imagens de janelas que fazem parte da paisagem do elevado João Goulart, o Minhocão. O resultado desse trabalho é uma mostra em cartaz na Vila Madalena. O Minhocão sempre me interessou por ser um espaço tão característico de São Paulo, né? E tão interessante, diversificado e rico para a fotografia, né? E como ele é tão amplo e tem tantas possibilidades, eu resolvi me concentrar num dos temas. E como eu acho que deve ser tão difícil morar com distância apenas de 5 metros num viaduto, eu resolvi me concentrar nas janelas, para entender um pouco o que significa morar nesse espaço. Nas imagens, cenas do cotidiano, objetos pessoais, plantas, eletrodomésticos, posters, todos esses elementos contam um pouco sobre o dia a dia de quem mora por ali. O fato de você fechar essas imagens nas janelas, você revela não apenas um mundo particular que está por trás das janelas, mas, sobretudo, o que me interessa nessa exposição, o que eu acho que essa exposição tem de mais provocante, é o fato de você construir a imagem de um personagem ou de uma família que mora por trás dessa grande confusão que são roupas, sapatos, bonecos, televisões, enfim, pneus, câmeras de ar, tudo isso que você vê na janela. Varais, e é uma situação muito particular. A exposição Tribos está em cartaz na Galeria Faz, que fica na Rua Rodésia, 26, na Vila Madalena. De terça a sexta, das 11 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 11 da manhã às 5 da tarde. Tudo na faixa.
gravuras com temas sociais. É assim que o acervo da mostra Percurso Gráfico da artista Nico Rescovitz pode ser definido. A Nico é uruguaia, mas veio para o Brasil ainda na infância, fugindo dos nazistas. A família dela tem origem húngara e foi no Rio Grande do Sul que a paixão pela gravura surgiu e se desenvolveu. Aqui na Caixa, 50 obras de sua extensa produção foram selecionadas para a mostra. A família dela, na verdade, era imigrante da Hungria, estava em fuga da Europa em função da guerra e do nazismo, e se radicou no Rio Grande do Sul, e ela se tornou uma referência importante na gravura, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil, e inclusive já participou de eventos importantes internacionais, de bienais, trienais de gravura no exterior. Entre os temas, a falta de assistência durante a infância e o drama da população de rua, que se tornam arte e muitas vezes se eternizam como crítica social. Até numa cena urbana que aparentemente, acredito que todos nós já vimos, mas que a gente só se dá conta quando olha a gravura feita pela Nico, por exemplo, que ela mostra um ônibus e um carro ao mesmo tempo, na mesma imagem. Então, no ônibus, um monte de pessoas se apertando, né, em função do transporte coletivo deficiente que temos, e aí aquele carro com um único motorista, né? Ou seja, ela flagra numa única imagem uma cena absolutamente definidora da exclusão social e do perfil social desse país. A arte de rua também foi lembrada pela artista. Nesse ambiente, gravuras em alto relevo e textos lembram a importância do grafite para a história das civilizações. A Nico, junto com um amigo escritor, o Jorge Rain, fez um trabalho chamado Cidade Imaginária, em que um dos temas é exatamente o grafite, mostrando que ali está a memória da cultura dos povos. Então, independente da ocasião, do tempo, basta retirar as camadas de tinta que estão naqueles locais para ir se descobrindo a história daqueles locais. O talento de Nico Rescovitz está em cartaz na Caixa Cultural até 28 de fevereiro, Praça da Sé 111. A mostra é na faixa. Anotou as dicas? Então fique ligado que na próxima semana nós já temos um encontro marcado aqui no Na Faixa. Eu agradeço a companhia, até a próxima, tchau!